Então, por favor, Marcela, vamos à nossa leitura. Tá. Leitura do livro Vida Feliz, capítulo 98. Exila das províncias da tua vida a maldade. Rebate o pensamento doentio com o saudável. Corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis com a tesouro da confiança no teu próximo. É tormentoso viver armado contra os outros, ver primeiro o lado negativo, detectar a imperfeição. Ninguém há na terra sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não possua também virtude, por pior que este indivíduo seja. Procura o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovado e afável. Animal e como o cachorro era tratado pelo... Ana, seu áudio está aberto, Ana. Fechou. Cuidado aí, tá? Então, eu entendi desse texto, né? E se a gente procurar defeito em tudo, a gente vai achar, não adianta, né? E que também, se nós procurarmos coisas boas, também acharemos. Mas uma coisa que marcou muito para mim esse texto foi pensar que nós não somos tão vítimas quanto nós pensamos e as pessoas não são tão culpadas quanto nós achamos que elas são, né? Então, a gente parar para pensar no que aconteceu e por que aconteceu, por que eu estou passando por isso e tentar ver o lado bom de estar passando por isso e que aquela pessoa, às vezes, é só um instrumento para me mostrar por que isso está acontecendo e que ela tem o lado bom dela, que como eu também não sou só bom, eu tenho os meus defeitos e as pessoas também não têm que ser diferentes de mim. Então, se a gente procurar, a gente acha, tanto defeito quanto coisa boa. Então, tem que saber procurar e aceitar o que a gente encontra, né? E aí, Marcelo, não é por quê, é para quê. Sim, verdade. Tudo tem um objetivo, né? Obrigado, gente. Então, vamos à nossa prece, Eliane. Então, agradecer a Jesus, esse nosso querido amigo de todas as horas, na verdade é o nosso melhor amigo. Agradecer a Deus, nosso Pai, por esse momento feliz onde nos encontramos para estudarmos o livro dos Espíritos, essa doutrina que nos consola, nos elucida as dúvidas, nos dá caminhos novos, nos orienta os passos, os sentimentos e as atitudes. Agradecer aos nossos mentores, aos amigos espirituais responsáveis por esse nosso encontro benfazejo. Agradecer é o nosso sentimento maior na noite de hoje, por esses momentos e que possamos ouvir bem para poder aprendermos com essa doutrina que só nos orienta, nos elucida e nos faz amar a nós mesmos, ao próximo, enfim, só nos ensina a amar. Graças a Deus e graças a Deus. Obrigado, Eli. Bom, pessoal, boa noite a quem a gente não viu ainda, né? Evandro, chegou. Renato, Renato. Boa noite. Sintam-se abraçados. Vamos, então, retomar aqui da pergunta 888. Bem? Então, vamos lá, Ronald, por favor. Boa noite a todos. 888. O que se deve pensar das esmolas? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Ok, Aí é já 888A. comentamos na semana passada, né? Já fizemos os comentários. Vamos em frente. Aí tem um comentário na letra A. Dar-se-á reproveis a esmola? Não.
O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente ela é dada. Um homem de bem que compreende a caridade, de acordo com Jesus, ele vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A Ok, verdadeira só um minuto. Isso aqui é interessante, né? Porque ele diz lá, né, que o homem de bem, é o que nós procuramos, né, chegar a essa condição, ele não espera para fazer a caridade que a situação venha até ele, né? Ele naturalmente entende e busca levar esse alento, prestar essa caridade àqueles que ele sabe que necessitam, né? Então, não precisa esperar que alguém bata a sua porta. Nós, em sentindo a necessidade do outro, estando em condições de auxiliar, busquemos auxiliar, né? Então, ele é interessante quando ele diz aqui, ó, o homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Porque a gente vai ver mais adiante, né, qual é a verdadeira situação desse necessitado que ele cita aqui. Tá? Não vamos dar spoiler, mas mais na frente a gente vai ver. Ele vai nos dizer qual é essa condição, né? E lembrar aqui, né, Mauro, que quando ele fala aqui de caridade, não é apenas a cesta básica que a gente faz, que é importante, que é útil, mas é muito mais que isso. Caridade, às vezes, é para quem tem dinheiro sobrando e não tem paz de espírito, não tem conhecimento, não tem informação, tá com problemas de saúde. Então, caridade é todo o bem que pudermos fazer a alguém que esteja necessitando. Ok, podemos seguir? Vamos lá. verdadeira caridade, ela é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Ok. Então, aqui ele está chamando a atenção do seguinte: existe sempre algo proveitoso quando você presta ajuda a alguém. Isso é fato, né? O Valdinei acabou de comentar. Ah, nós vamos dar a cesta básica, nós damos cesta básica. A cesta básica é, sim, algo útil e que ajuda bastante, é fato. Mas, dependendo da maneira como isso é feito, não surte o melhor dos efeitos. Qual é? O tocar o coração, o sensibilizar o outro, né? Então, esse é o principal motivo, né, em que a caridade, quando bem realizada, ela traz como, eu não diria nem como um benefício secundário, mas como principal benefício, né, é que nós mudemos a nossa percepção em relação ao outro, né, que a gente se condoa com a situação do outro e se aproxime daquela realidade, né, com um propósito simples e honesto de querer amenizar o sofrimento alheio, né? Então ele chama a atenção em relação a isso. Diz aqui, ó, se essa caridade, né, se esse auxílio, né, for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem recebe a aceitá-lo, né? Então, eu preciso, né, eu tenho que me sujeitar àquela situação de humilhação, mas eu preciso. Então, ele vai se sujeitar. Porém, o coração dele diz aqui, ó, o seu coração pouco se comoverá. Muitas das vezes, até endurecerá ainda mais. Por quê? Porque ele teve que ter que humilhar-se para obter um determinado benefício. Essa não deve ser a postura do cristão, né? A gente deve fazer sempre buscando que aquela ação, que aquele benefício, não venha como uma brasa quente na mão de quem recebe, né? E sim como um alento, como um frescor, né? De forma que ele se sinta agradecido e não humilhado, né? Por ter recebido aquele bem. Então, é muito importante nós termos essa noção, né?
para que nós possamos fazer o bem como o bem deve ser feito. Vamos em frente? Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita dela. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Então, está aí, ó, né? Mais uma vez, ele nos dando, de fato, qual é a característica, né, daquele que é o merecedor da nossa busca ativa, né? Ele diz lá, aquele que verdadeiramente necessita, por medo de ser humilhado, né, ele fica lá, sofre calado, como se diz, né? Sofre calado. Então, quantas vezes a gente sabe, né, na nossa vida, no nosso trabalho, no trabalho é um fórum bem interessante dessa discussão. Quantas pessoas colaboram no nosso ambiente de trabalho e nós nem nos preocupamos de como está a vida daquela pessoa? Às vezes, um auxiliar, um subalterno, um pessoal que auxilia na administração, na limpeza, na manutenção. A gente está vendo ali todo dia, aquela convivência acaba se tornando tão banal, né? E a gente não se preocupa com o outro. Se nós buscássemos, né, uma aproximação, não precisa ter intimidade, mas uma aproximação normal, de uma convivência natural, né? Ô, bom dia, um bom dia cabe a todo mundo. Como você está? Isso aí cabe a todo mundo. E aí a gente pode começar a descobrir que aquela pessoa está nessa condição, está precisando de um auxílio, de uma palavra, de um momento de desabafar, e não tem quem. E aí a gente pode aproveitar naquele horário do almoço, né? Olha, vamos ali, estou com tempo agora, né? Você quer conversar? Né? A gente está aqui para te ouvir, né? Como isso aí ajuda? Ajuda muito, gente. Então, não precisa muita coisa para nós fazermos o bem ao próximo. Que nós precisamos estar atentos à oportunidade desse bem. E aqui, de novo, os espíritos estão nos dizendo como fazer, né? É nós nos interessarmos pelo outro. Permitir que o outro nos veja como alguém que pode estender a mão. E nós estamos na vontade sincera de estender a mão. E a oportunidade vai surgir. Se nós tivermos o nosso coração voltados para essa intenção, a espiritualidade vai nos usar para isso. Então, a gente precisa, sim, ter essa predisposição para o bem, né? Que as oportunidades virão. Diga, Marcela. Esses lugares assim que a gente frequenta e que tem o pessoal da limpeza ali fazendo o trabalhinho deles tão necessário que a gente só vê quando não está feito, eles, quando a gente passa e dá bom dia e pergunta se está tudo bem, aquilo para eles é uma coisa tão diferente, eles se sentem tão importantes. E uma vez eu conversando com uma pessoa dessa, me falou assim, puxa, é tão bom quando as pessoas não acham que a gente é invisível, né? Então é muito interessante que as pessoas só percebem as pessoas que limpam quando algo está sujo. Quando está limpo, ninguém percebe que alguém passou ali, limpou e fez aquilo ali, né? Então, quando a gente dá bom dia para uma pessoa que se acha tão parte da mobília, é uma caridade tão boa e o que a gente recebe é tão melhor do que a gente deu, que é muito gostoso. Assim, assim, é muito mais prazeroso dar bom dia para uma pessoa dessa do que para uma pessoa assim de alto escalão. Acho muito gostoso. Verdade. Diga, Valdemir. Lembrar aqui a teoria da invisibilidade. Que você fala, quando a gente vê, é ótimo. Porque na maioria das vezes a gente não vê. E há trabalhos feitos nessa área, há pesquisas feitas nesse sentido, de uma pesquisa feita na Unicamp, lá em Campinas, do setor de psicologia. O professor de psicologia
um dos professores se vestiu de servente e passou vários dias limpando a sala dos professores e nenhum professor o reconheceu, porque ele estava com o uniforme de servente. Então, ele comprovou, ele tinha uma teoria e fez essa pesquisa, fez esse experimento empiricamente e aconteceu isso. Às vezes, não vê, simplesmente não olha. Ele é invisível mesmo. Isso a gente precisa ter cuidado, que às vezes pode ser até um amigo, e era, né? Nesse caso, era um amigo que estava ali no meio dos professores, na sala dos professores, limpando a sala, e os professores simplesmente não olhavam para ele. Então, é o cuidado que a gente precisa ter. É verdade. No meu trabalho, né, eu costumo, de manhã, né, vou passando e vou. Tem uma frase que eu digo, né, para todo mundo, né? Dizer assim, bom dia, peoples. Então, eu vou falando, bom dia, peoples, para todo mundo, né? No café da manhã, no corredor, eu encontro alguém, eu vou falando, bom dia, peoples, vou entrando nas salas, bom dia, peoples. E é interessante, outro dia eu estava passando aqui na ilha, e muitas pessoas que trabalham aqui, principalmente na empresa de limpeza, moram aqui perto, né? Na colônia e tal. E aí eu estava passando, né, com o meu carro sempre muito limpinho, né, quase não tem barro. O pessoal grita na calçada, bom dia, peoples, ô peoples. Ou seja, já cria uma identidade, né? Olha que coisa bacana, eu pelo menos gosto, né? Porque as pessoas se aproximam da gente. Né? A gente tem um determinado status funcional e aquilo parece muito distante. E com uma atitude assim simples, a gente diminui essa distância. Né? A gente sai daquela situação, fulano é inatingível, quem sou eu para falar com fulano? Não, somos pessoas comuns, né? Exercendo funções diferentes, né? Mas cada um, como diz aqui o estudo, cada um com seu valor e com suas dificuldades inerentes, né, à conquista individual de cada um. Então, é interessante nós pensarmos nisso. Diga, Ronald. Eu não sei se vocês já leram eu não sei se realmente isso aconteceu, mas eu já li essa história, essa importância, né, de você dar o bom dia. Parece que foi numa indústria frigorífica no sul, né? Todo dia ele passava bom dia ao porteiro quando entrava e boa noite ao sair. Pois no final do expediente, ele, por algum motivo, ele teve que entrar no frigorífico para guardar determinado carne, alguma coisa. E no final do expediente, o pessoal esqueceu dele e ele ficou trancado dentro do frigorífico. Pô, imagina, não conseguia sair. Terminou o expediente na empresa, todos saíram, todos foram embora. Pois o porteiro sentiu falta daquele boa noite, pois o porteiro fechou o portão, todos já tinham saído, ele foi até lá dentro, procurou daqui, procurou dali, aí escutou alguém batendo, pois ele salvou o camarada que estava preso lá. Como é que você sabia que eu estava aqui dentro? Todo mundo já foi embora, porque o senhor é o único que me dá bom dia e boa noite todos os dias. Eu senti a sua falta hoje, por isso que eu voltei. Mas como é que é importante isso que a Marcela e você falou? É verdade. Essa identidade, essa relação é muito importante, né? Pode parecer que não tem valor, mas olha aí, esse é um exemplo claro de que tem um valor e muito grande. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? A Maurícia, você queria falar? Não? Tá. Então, vamos lá. Vamos adiante. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de botardes desprezo à ignorância e ao vício,
Instrui os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes, para contudo, o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Quem disse foi São Vicente de Paulo. Ok, então tá aí o roteiro, né? Esse é o roteiro, para que a gente possa viver uma vida feliz mesmo no momento em que estamos. Porque a felicidade, ela não é exterior, né? A felicidade é interior. Então, na medida em que nós construímos essa relação com aqueles que convivem conosco e com aquilo com que Deus nos oferece, nós seremos felizes. Né? Dizem que a felicidade não é deste mundo. Não é porque a gente tem dificuldade em viver dessa maneira. Mas no momento em que nós começamos a construir uma relação com esses propósitos, com esses indicadores, né? Nós, com certeza, seremos pessoas felizes com aquilo que temos, com aquilo que conquistamos e com aquilo que está à nossa volta. Então, é importante, né, nós conhecermos. E Vicente de Paulo vem nos trazer esse roteiro, né, fácil, entre aspas, né, porque realmente não há, no que ele nos traz, muita dificuldade. Mas a dificuldade está em nós, né, em nós abraçarmos isso como verdade, como meta em nossa vida. Essa é a grande dificuldade de nós desenvolvermos as virtudes que precisamos adquirir, né? Precisamos conquistar. Mas, assim, o tempo para essa conquista depende do tamanho do esforço que cada um de nós faz para essa transformação e consolidação desses valores. Porque todos nós alcançaremos elas no mais alto grau, queiramos ou não queiramos, né? A vida vai nos impulsionar para isto. Só o tempo de conquista é que está sob nossa responsabilidade. Ou seja, vamos demorar mais tempo ou menos tempo, a depender do tamanho do nosso esforço. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante? Pergunta 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, eles não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Isso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Para referência a 707. Okay. Aí essa resposta, gente, bate na nossa porta diretamente. Ele diz lá, Kardec perguntando, se não há homens, né, que são condenados a mendigar, né, pela sua própria culpa. E eles respondem, sem dúvida, claro que há, como consequência. É lei de ação e reação, causa e efeito. Beleza? Há sim. Mas ele diz lá, ressalva, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Então, quem é que vai dar a boa educação moral? Aqueles que a têm. Então, ele já nasce com ela? Não. Até poderá quando for um espírito mais adiantado, porque é a aquisição do espírito. Mas a responsabilidade é nossa. Então, negligenciar a fase da infância, da juventude, é condená-los, muitas das vezes, a esse abismo. E depois sofrimentos que nós vamos lamentar. Igualmente, porque nós tínhamos o compromisso de ajudá-los. Com o quê? Com uma boa educação moral. Não tem grandes coisas, gente. É a boa educação moral. Então, nós temos sim que estar atentos, principalmente nos dias de hoje, da tecnologia, né, da velocidade ao acesso, o que estamos permitindo que seja semeado na vida das nossas crianças e jovens. A gente não pode dizer, mas se eu tiro, ele reclama, ele chora,
Ah, eu não posso fazer porque senão vai. A responsabilidade é sua. Você prefere, então, o quê? Não se incomodar agora para chorar mais tarde, né? Só está adiando o sofrimento. E aí, eu costumo sempre usar essa imagem, né? A gente perde a chance de trabalhar o barro mole para depois chorar no barro endurecido, que só quebrando é que vai poder sofrer uma nova mudança. Então, a fase da infância, né, da juventude, ela é muito importante para o espírito, para esse que Deus nos confiou. Não é uma coisa solta, pessoal. Ah, caiu de paraquedas, a cegonha trouxe. Não. Deus nos confiou. Ó, estou lhe confiando essa tarefa. E essa tarefa, primordialmente, é o quê? A boa educação moral. Porque se ele não tiver lá no início esses bons exemplos, esse bom direcionamento, as consequências futuras, mesmo que ele já traga no espírito, né, aquela característica, mas ela poderia ter sido atenuada pelos bons exemplos, pela boa educação. Como a gente negligenciou, a gente não colocou nas mãos deles o freio necessário. Então, a gente não vai poder dizer depois, ah, não, mas ele era assim. Não, ele era assim, não. Ele até era, mas você tinha como tarefa ajudá-lo a ter uma percepção nova, e não o fizemos. Então, é, sim, responsabilidade nossa o fracasso daqueles a quem Deus nos confiou. Somos corresponsáveis por isso. Diga, Carlos. Tentando ampliar esse leque além das crianças, né? Esse finalzinho aqui é disso, sobretudo, que depende do melhoramento do vosso globo. Acabei de terminar um livro aqui que é da Dona Ivone, né? E tem uma determinada parte que eles estão com um guia, né? Ele leva até uma taverna, um bar, onde ali só tinha espíritos descompromissados com o crescimento, né? E ele dá uma abertura para elas sentirem a vibração como é. Aí elas perguntam, né? Mas por que esses espíritos ainda estão aí? Por que a gente não pode, eles não podem sair daqui para o ser humano poder evoluir mais tranquilamente, ao invés de ficar obsidiando as pessoas? Aí ele explica. O seu globo que não melhora, né? Quando todos os homens se melhorarem, eles não terão mais abertura para obsediar ninguém, né? O melhoramento de todo mundo do globo faz com que ou eles melhorem ou eles não tenham mais abertura para ficar aqui na Terra. É a relação de afinidade, né? Enquanto eles encontrarem afinidade com aqueles que têm a mesma inclinação que eles vão encontrar essa abertura de ação, né? Isso é uma verdade. Tudo bem? Podemos seguir, pessoal? Então, vamos adiante. Agora, amor materno e filial. 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Ok. Então, está aí, né? Mais uma clara distinção entre a tarefa, né, dos animais e a nossa no mundo, né? E o que eu chamo a atenção aqui, gente, nessa resposta, que é muito importante, é o seguinte:
Ah, mas como é que eu vou amar um inimigo? É muito difícil amar o inimigo, né? Por isso, nós temos como ferramenta esse sentimento do amor maternal, o amor paternal e o amor filial. Ele é algo que nos surge sem que a gente o construa imediatamente. Vou explicar. Quando a maioria aqui da sala já deve ser mãe, né? E pai. Quando a gente tem a notícia, né, que está grávida, estamos grávidos, a gente pergunta assim: ah, qual o sentimento que você tem? Ah, de amor, eu amo, já amo. Ama quem se a gente não conhece? Porque ninguém conhece quem chega. Você não sabe se é um espírito afim, se é um espírito inimigo, né, desafeto. A gente não sabe. E, na grande maioria das vezes, é esse ambiente onde está ali estimulado em nós, esse sentimento, as relações mais difíceis, justamente pela presença desse sentimento estimulado em nós para com aquele que vem, que é o amor maternal, é o amor paternal e é o amor filial. É muito difícil quando, de fato, a gente se entrega com dedicação a essas relações, que elas possam descambar para uma agressão, para um descaso. Quantas e quantas vezes nossos irmãos, ainda atrelados a práticas desequilibradas, se usa o recurso da maternidade para mudar a sua intenção. Ah, vai lá, procura lá a mãe, procura, traz ela aqui, né? E aí a presença daquela pessoa, quantas e quantas vezes foi suficiente para se resolver um caso, muitas das vezes de sequestro, né, de intenção de outros delitos. Então, isso mostra a força que tem esse sentimento. Quando bem trabalhado, quando bem vivido, é o que ele fala que vai além das fronteiras da vida física. Porém, temos que lembrar que nós não somos pai, mãe e filho. Nós estamos pai, mãe e filho. Que a única paternidade que existe é a de Deus. O restante são parentelas que vão se formando a cada nova experiência reencarnatória quando mudamos de papel. Isso é simples da gente entender quando a gente faz o seguinte exercício. Ah, hoje eu tenho meu filho, tenho minha filha. Aí eu desencarno. Volto, filho deles, neto, né, de mim mesmo. Qual a minha relação agora? Não é mais de pai, é agora de filho. Né? E quem sabe, numa outra oportunidade, volte como irmão, ou volte como pai novamente, ou como. E assim vamos mudando de papel. Mas o importante é lembrar que em cada papel que estamos ali desempenhando, temos uma responsabilidade grande e diversa nessas relações. Enquanto pai, eu tenho uma tarefa. Enquanto mãe, eu tenho outra tarefa. Enquanto irmão, eu tenho outra tarefa. Enquanto avô, enquanto primo, enquanto amigo, enquanto colega, todas essas relações nos apresentam situações e experiências diferentes, para que, em se mudando a maneira de nos relacionarmos, nos afinizarmos cada vez mais. Esse é o propósito, não é outro. Então, se não deu certo de um jeito, né? Por exemplo, não deu certo como casal, então separou, beleza, então não deu certo. Como casal, não deu certo. Então, vamos tentar diferente, vamos trazê-los como irmão. E aí eles vêm como irmãos. Né?
E aí, naquela condição de irmãos, quem sabe, né? Aquela relação se estreita mais. E assim nós vamos mudando de combinação para que a gente tenha um propósito sempre comum, que é o quê? Nos aproximarmos, nos amarmos, né? Cada vez mais e mais intensamente. Porque na medida que nós conquistarmos esse amor, a relação de parentela some, não é mais necessária. Eu não vou amar porque é minha mãe, que eu sinto na obrigação de amar porque é minha mãe, porque é meu pai. Eu amo porque eu amo aquele indivíduo, independente da maneira como ele se apresenta ou como ele está presente na minha vida. Esse é o sentimento, por excelência, dos espíritos superiores. Os espíritos superiores não querem nosso bem porque guardam alguma relação de parentela, não. É porque, de fato, nos enxergam como essa irmandade universal. Já entendem o amor como o sentimento por excelência. Então, essa é a nossa meta, é para lá que estamos caminhando. Então, desde já, né, com essa grande ponte, né, que Jesus nos deixou, que é a doutrina, nós já estamos enxergando o caminho, claramente. Falta agora, cada um de nós, com seus próprios passos, atravessarmos essa ponte, que ele já deixou. Então, é muito, muito importante. E é o que eu falo sempre: estudar a doutrina espírita não é apenas estudarmos como uma fatia do seu compromisso, que é a nossa religiosidade. Não, não é, não. É para nós entendermos a nossa posição no mundo e como eu devo interagir com o mundo. Isso é muito maior que apenas uma proposta religiosa, né? Então, é interessante. Diga, Rony. Inclusive, só para reforçar isso que você falou, esse amor materno, ele é tão forte dos dois lados da vida. O exemplo da mãe do André Luiz, né? Quem é que vai interceder por ele lá no umbral? A mãe. E aqui, esse exemplo que você deu, realmente, já houve caso aí de sequestro, que o cara só solta a vítima quando a mãe dele é levada ao local e ele escuta o pedido da mãe, aí ele acaba se entregando e largando. Quer dizer, a força da mãe é dos dois lados da vida, é muito forte, realmente. É isso. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos em frente. Deixa eu baixar minha mão aqui. Já tirou. 891. Estando em natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e, não raro, desde a infância destes? Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune. O espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. É o exemplo do Chico, né? E vários outros, né? Vários casos nós temos aí em que o filho ele foi maltratado, né? Foi preterido, e aí cresce e acaba aquela mãe, aquele pai, no final da vida, caindo na mão de quem? Desse que vai cuidar, que vai amparar. É a lei. A lei é implacável, né? Mas não nos tira a responsabilidade, jamais. Então, nós temos sempre que buscarmos entender, e a doutrina, novamente, a doutrina traz luz a esse entendimento. Por que que a minha mãe não me ama? Por que que eu sou sempre colocado de canto? Tem uma explicação. Podem ser espíritos desafetos ali, ou que estão apostando, né, numa reconciliação, no recomeço, ou, de forma impositiva, estão ali, sim, para resgatarem mutuamente.
Então, aquele que procura e consegue vencer essas dificuldades terá, sim, mérito muito maior, né? Então, a lei de Deus e a doutrina espírita nos traz esse entendimento. E aí é com isso que nós conseguimos, muitas vezes, entender, perdoar, né, ser indulgentes, né, com as atitudes infelizes daqueles que estão à nossa volta. Diga, Valdemir. Lembrei de duas coisas aqui. Primeiro, um filme que eu vi esse final de semana, chamado Eu Só Posso, e eu somente posso imaginar, exatamente a respeito de maltratos de um pai com o filho. E depois, no final da vida, o filho, como você disse aí, o filho vai cair nos braços dele, ele vai cair nos braços do filho para poder ser tratado ou ser atendido até a morte. E lembrei da quarta-feira lá do programa, não sei se foi nessa quarta-feira, de que acho que foi na anterior, você estava lá junto, de que uma pessoa estava reclamando da mãe, né? Que a mãe é isso, a mãe é aquilo, a mãe é aquilo outro, que a mãe era... E ela estava cuidando da mãe, mas com muita raiva. E ainda falei para ela, então, agradece a tua mãe porque ela não te abortou. Mas ela tentou abortar. Então, ela não conseguiu, mas ela tentou abortar. Então, é mais mérito para você. Então, quanto mais dificuldade se tem, mais mérito se terá na resolução tomada. Então, essas duas lembranças que me vieram à mente agora. É verdade. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente. 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os faria objeto em caso contrário? Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são, a miúdos, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Eles colhem o que semearam. Aí, né? Então, quantas vezes é o que a gente fala, né? Quantas vezes a gente perde a oportunidade de trabalhar o barro mole, né? Não dando a devida atenção, não percebendo as características daquele espírito que chega. É o que a gente costuma dizer na nossa casa, quando toca nesse assunto, que diz assim: tive lá 2, 3 filhos. Mas eu não entendo por que o outro saiu assim, se eu criei igual. Errado. Se criou igual, já está errado. Porque não são pessoas iguais, trazem necessidades diferentes, características diferentes, apelos diferentes. Como é que você vai aplicar a mesma regra para todo mundo? A educação ela não é igualitária, ela é equânime. Cada um segundo as suas necessidades. Se nós traçarmos uma receita de bolo e aplicar isso integralmente em todos aqueles, nós vamos estar errando, né? Ou vamos estar acertando menos, né? Então, está aqui a resposta. Se lá, desde o berço, nós não estivermos atentos às características, às inclinações, às potencialidades que esses espíritos trazem e ajudarmos a corrigir aquilo que a gente já percebe que é uma necessidade e ajudarmos na potencialidade daquilo que percebemos que é algo bom, nós não estamos cumprindo com o nosso papel. Aí depois, lá na frente, que essas coisas naturalmente e com certeza vão se potencializar, nós depois não temos o que lamentar, né? Porque, infelizmente, foi o que aconteceu. Então, quando um filho, por exemplo, que a gente tem visto aí com uma certa frequência, né? Abandona a mãe, abandona o pai, vira as costas, não quer nem mais saber, não liga, não quer que ligue. Aí a pessoa reclama hoje que reclama, olha para trás, olha o que nós não fizemos. Porque isso vai, em algum momento, isso vai aparecer. Ou, se eu olho para trás e digo, não, mas eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu dei amor, eu dei atenção, eu dei bons exemplos,
eu procurei formar um homem de bem. E mesmo assim, acontece esse distanciamento ou esse descaso, então estamos diante dos desafetos que ainda não conseguiram encontrar um caminho de equilíbrio. Mesmo assim, teremos conforto, né, de termos feito a nossa parte. Diga, Rosângela. Oi, Mauro. Estão Oi. me ouvindo? Sim, Tá. É, voltando a essa questão dos pais, né, que negligenciam os filhos, ah, como nós, assim, devemos agir, estando, muito próximos, né, desses acontecimentos, vivenciando até, sabe? Porque causa angústia, né? Isso. E não sei, além de orar, o que que a gente pode fazer alguma coisa com relação a isso? Ou a gente deve deixar, né, o curso das coisas seguirem, olha, entre os... Rosângela, o Valdeni tem muito mais cabedal do que o que eu vou falar aqui, né? Depois fica aberto para falar. Mas nós não, de novo, nós não temos receita de bolo para aplicar, ó, faça isso, faça aquilo, porque assim como eu falei aqui em relação à criação, no relacionamento é a mesma coisa. Qual é o fato que faz com que aquele relacionamento esteja desalinhado? Não sei. Cada um é que pode medir. Agora, o que nós temos, sim, como receita, que pode ser aplicado em qualquer situação, é a indulgência, a paciência e a tolerância. Porque se nós soubermos qual o motivo daquela dificuldade no relacionamento, nós poderemos, ou não, a depender do motivo, trabalharmos em nós uma, uma estratégia de mudança daquele relacionamento. Porque, como a gente fala sempre, eu posso mudar, mas eu não posso mudar o outro. Mas a minha mudança em relação ao outro pode ser significativo para que ele perceba e ele também adote uma nova postura em relação a nós ou a uma situação. Orar sempre é bem-vindo, porque a gente vai buscar o auxílio dos espíritos superiores em nosso benefício, em benefício daqueles a quem oramos. Mas só orar não é a solução de forma integral. Temos que nós mesmos adotarmos uma outra atitude. Eu lembro sempre, quando surge esse assunto, da historinha que o Valdemir conta da mulher que queria matar a sogra. Né? Queria matar a sogra. Ela fala, não, então beleza, vou te dar a fórmula aqui, como você vai fazer. Olha, você vai passar aí um tempo X cuidando muito bem da sua sogra. Para quê? Para que quando ela morrer, ninguém te acuse. Então, você vai fazer tudo que ela pedir, tudo que for de agrado dela. Aí, muito bem, ela, boa estratégia. Então, começou a fazer. Depois de um certo tempo, ela desistiu da ideia, porque ela passou a gostar da sogra. Não é? Então, muitas das vezes, a gente espera que o outro modifique a atitude. Não, a mudança tem que vir de nós. Nós que vamos provocar a mudança, em nós primeiro. Consequentemente, as pessoas acabam percebendo e também adotando uma nova atitude. Mas o que eu estou te falando, não há uma receita de bolo, faça assim que vai dar certo. Não há. Porque só quem está envolvido é que sabe quais são os quesitos que estão ali tornando difícil o relacionamento. Diga aí, Valdemir. Não, só lembrar, a gente observa, mas a gente acha que está errado. Aquele comportamento está errado, aqueles pais estão negligenciando. Mas será que os pais acham isso? Será que eles têm consciência disso? Muitas vezes não têm consciência. Eles Ah, não estão é fazendo aquilo possível.
Desculpa, Valdemir, não, desculpa, não é possível isso, É assim, possível, dentro de uma sim, eu visão. garanto a você que é possível. Nós fazemos muitas coisas inconscientes. Nós ainda não nos conhecemos. Estamos lutando há séculos, milhares, milênios, para nos conhecer, ainda não nos conhecemos. Então, o que a gente acha que é ruim é na nossa percepção. Na percepção daquela pessoa, ela está educando, ela está fazendo certo, ela está orientando, ela está. E aí compete a gente conversar, mas não impor. Expor, mas não impor. Eu acho que assim talvez ficasse melhor. Já pensou nisso? Mas confrontar, com certeza, é o pior caminho. Porque é a nossa verdade contra a verdade do outro. E a gente Não, tem tem que ter certas coisas, desculpa, Valdemir, tem certas coisas que não tem a si, né? Não tem como você, com uma criança de 2 anos, 3 anos, né? Você nunca querer estar com a criança, você deixar com A, B, C ou D, né? Você não assumir a responsabilidade, né, de mãe. Não é possível, isso não tem como. Isso aí é negligenciar e abusar da boa vontade de quem está ao redor, né, para ajudar, porque é muito fácil você ter um filho e deixar para os outros cuidarem. Mas, Rosângela, olha só. Aí entra aquilo que nós estamos discutindo aqui. Olha só. Podem ser desafetos. É isso Estamos que eu ia falando aqui falar. disso. Podem ser desafetos. Então, aí já existe. Então, aí já existe uma relação difícil entre aqueles desafetos. E aí encontra alguém que não estimula a mudança desse relacionamento, aí Exato, você não cria um campo para a mudança do quadro. exato. Esse que está ali, como segundo você diz, sendo explorado, na verdade, ele não vê aquilo como exploração. Ele vê Não, aquilo como, então, ele vê aquilo como a melhor situação. Ah, eu quero isso para mim. Se eu é quero isso juntar para mim, eu fome com nunca vontade vou de comer. mudar, porque se eu mantiver daquele jeito, eu tenho o quadro que eu quero mantido. Então, É, de novo, é uma situação complexa, porque mexe com os desejos das pessoas envolvidas. Tem aquele que não quer o compromisso, por conta, pode ser, de uma relação que não guarde afinidade. E o outro, que não só tem afinidade, mas quer maior acho proximidade com aquela relação. Então, nesse caso, você que está olhando de fora acha que está tudo descasado, mas para eles envolvidos está tudo certo, está harmônico, né? Eu não quero, o outro quer. Opa, então cuida aí e eu fico longe da que responsabilidade. ninguém pensa na criança, todos É, pensam em si. então, mas talvez precisasse um espaço de discussão como esse aqui, né? Onde, sem dizer o nome do santo, se fala o milagre. E aí a pessoa vai botando carapuça, opa, isso aí tá, eu vivo essa situação. Então, Porque a criança, né? Cada um fala, eu estou bem aqui distante. A outra, eu estou bem aqui próximo. Mas não é a relação que a criança, né, precisa, vamos dizer assim, né? é. Mas então, Então, de novo, é uma julgamento que nós estamos fazendo de fora, de fora. Por quê? A criança ela está crescendo observando isso. Você acha que não? Está observando, sim, com né? certeza. Mas ela vai criar relação com aqueles que derem a ela afetividade. E vai criar um outro tipo de relação daqueles que forem diferentes. Quando crescer, aí ela, enquanto personalidade, vai demonstrar aquilo que durante esse período se construiu. E aí vai se colher lá na frente. Não tem o que fazer. Paciência. Então, é isso que por isso que eu estou me colocando aqui, porque como a gente já tem, né, um conhecimento de que lá na frente isso vai acontecer, né? Não tem como não. A gente, como
são pessoas que a gente ama, que a gente gosta, né? E tudo. A gente gostaria que não chegasse a esse ponto, né? Que tivesse um equilíbrio maior, né? Então, Nas relações. na oportunidade que você tiver, conversa com ela sobre isso. Com eles, Diana. né? Com eles como um todo, né? Conversa sobre isso, para saber o benefício, o malefício que está se construindo em função daquele espírito especificamente. E tenta ver se eles mudam de atitude, né? Mas não tem o que fazer. Não, E, não, e tá bom. lembrar de uma coisa chamada livre-arbítrio, gente. É. Eles opinaram por fazer assim, optaram por fazer assim. E Deus não os violenta. Deus não os obriga a fazer diferente. A gente tem que ter muito cuidado nessas relações para não atritar, não criar mais dificuldade. Porque as pessoas optaram por fazer isso. Todo mundo sabe que fumar é ruim. Todo mundo sabe que fumar faz mal. Quem é que não sabe? Quem é que fuma que não sabe? Eu tenho um amigo que um dia eu falando com ele, mas você está se matando devagar com esse cigarro. Ele disse, eu não tenho pressa de morrer. Eu vou morrer com esse cigarro, mas eu não tenho pressa de morrer. Então eu vou fazer o quê? Eu vou falar mais o quê? Então, ele está consciente. É o caso. Pode ser que haja consciência, mas de uma maneira geral, às vezes é inconsciente. Mas a gente tem que ter cuidado para fazer o possível sem impor determinadas ideias que são nossas, que para nós são verdadeiras, mas para o outro pode não ser. Então a gente tem que ter essa diversidade. Tudo na natureza é diverso, é diferente. A gente tem que ter essa diversidade para ir aprendendo com elas. E cada um vai colher aquilo que plantar. Não tem jeito. Isso não tem como. Diga, Nassif. Oi, Mauro, boa noite a todos. Essa questão de ser espírita às vezes é complicado pra caramba, pra mim, né? Porque quando não tem conhecimento, lá no trabalho tem uma secretária lá, ela está ficando muito mal de saúde, muito mal com a situação que ela está vivendo, ela desabafa muito comigo, com algumas pessoas lá, né? O pai dela estava morando na rua, ele tem botou aquele negócio na traqueia, tipo permanente, e o Ministério Público, alguém, sei lá, um dos órgãos desse aí da Justiça, determinou que um dos filhos, no caso ela, acolhesse ele porque estava sendo dado como abandono de incapaz. Só que ele abandonou a família quando ela tinha 9 anos. Eles passaram fome, ele era alcoólatra, era aquele cara que chegava quebrando tudo, jogava ceia de Natal fora. E ela hoje está com 40 e tantos anos, passou quase 40 anos sem ver o pai e hoje acolheu ele em casa por determinação da justiça. E ele, mesmo nessa situação precária, deixa tudo sujo, tentou agredir ela esses dias. Ela tem que fazer comida para ele, ela não cozinhava à noite, porque ela não come à noite em casa, agora tem que chegar, tem que fazer janta para ele. Pô, difícil pra caramba, né? Aí ela vem desabafar comigo, eu silencio, porque no meu íntimo eu falo, bota pra fora, não tem justiça certa, eu prefiro ser preso. Mas não acolhia nem no sonho, nem acreditando em reencarnação, não tem nem a SWAT, o BOP, podia botar o que fosse que eu não ia acolher. Ia pra rua. Mas é difícil, né? Eu não falo isso, né? Mas estou falando aqui, mas como é complicado, como é Nassif, difícil. são estágios nossos, Nassif, são estágios nossos. Nós chegaremos a um estágio diferente disso, né? Sei que é difícil, nenhum de nós talvez esteja nessa condição, mas chegaremos lá, com certeza. Vamos viver esse amor de forma mais integral, né? Mas, assim, é o degrau de cada um, é a observação de cada um, e o que nos diz a doutrina é o que nós temos que disseminar, né? Nós não podemos deixar que as nossas opiniões possam distorcer o que aprendemos enquanto daquilo que é certo. Sabemos que temos dificuldade, como você mesmo está nos descrevendo. Temos dificuldade, sim, em entender e viver aquilo que a mensagem nos traz. Mas um dia ela fará parte de nós.
e aí a viveremos integralmente. Tenha certeza disso. Diga, Elaine. Então, a gente estava falando negócio de educação de crianças, né? O que que acontece? Eu vejo casos, né, de pessoas próximas a mim que acham que o excesso de zelo, né, que dizem que é excesso de amor. Eu não entendo dessa forma. Excesso de zelo, talvez, mas o amor, ele não é assim. Criam os filhos como reizinhos e rainhazinhas, né? E aí, com isso, se desdobram para dar o que podem e o que não podem para os filhos. Só que com isso eles estão criando seres egoístas, porque não estão mostrando para os filhos que nós somos seres humanos. Tipo, eu faço tudo que eu posso pela minha filha, mas na hora que eu não posso, eu digo para ela, olha, não posso, eu estou cansada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, para ela entender que tem que ter a solidariedade, tem que ter a divisão, dividir tarefas, né? Desde pequenininha, eu deixava ela fazer pequenas tarefas e as minhas amigas, não, mas eu tenho empregada. Gente, a questão não é essa. Você tem empregada, mas você tem o direito você tem o direito de ter empregada, mas você tem o dever de ensinar seu filho, sua filha, a pelo menos manter aquilo ali organizado. A Maria Luísa, pequenininha, com 2 aninhos, eu tinha uma menina que ia lá todo sábado fazer faxina, ela foi sentar na cadeirinha, na mesinha pequenininha, cadeirinha, para comer e deixou sem querer cair o suquinho no chão. Só que a menina já tinha limpado ali na sala. Aí ela falou assim, não, tudo bem, mamãe, eu derrubei, mas a tia Carmen limpa. Eu falei, negativo. Aí a Carmen veio, eu falei, negativo, pode voltar. A tia Carmen já passou por aqui. Agora quem vai limpar é você. Eu dei um paninho para ela, ela limpou, né, tadinha, daquele jeito, assim, toda enrolada, mas deixei ela limpar depois, sem ela ver, a gente foi e passou um pano ali com... Eu mesma peguei, né, passei um pano com detergente e tudo. Por quê? Porque senão você coloca na cabeça da criança que tudo gira em torno dela. E aí a gente vê um monte de pais como esses nos asilos. Porque você ensina aquele serzinho a ser egoísta. Tudo gira em torno de si, E entendeu? também frágeis emocionalmente, né? São pessoas que não Sim, sabem o que é não, são pessoas que não exatamente. sabem o que é frustração, né? Não sabem Exatamente. lidar com essas questões que a vida vai apresentar, né? Invariavelmente em algum momento. Então, assim, Sim, é desenvolver neles o senso de responsabilidade, né? Saber que nem tudo vai sair da forma e no momento que eles querem, que tudo na vida exige um sacrifício, exige trabalho, exige esforço, né? Se tudo vem sem essa percepção, cria-se indivíduos frágeis, enfraquecidos, né? sim. Para uma sociedade, depois a gente vai ver as consequências dessa sociedade. Bom, pessoal, obrigado. Só, Fala, só, Valdir. só, só fazer uma propaganda aqui, Mauro. O Elaine, na sexta-feira, nós tivemos lá no Ouvindo Você a Síndrome do Imperador. Dá uma olhada lá Eu depois. ouvi, eu assisti, eu ouvi, né? Não assisti, ouvi. Com certeza é isso aí. É isso aí. Sem Maravilha. limite totalmente. Dá a entrada lá no site da rádio, tem uma playlist lá com o nome do programa. Ótimo. Diga, Eliane. Ô, Mauro, lembrar a nossa amiga Rosângela, se nós temos fé nessa doutrina que nós abraçamos, e temos fé, caso contrário, não estaremos aqui agora estudando, levar o nomezinho dessas pessoas envolvidas ao centro, né, pedir irradiação, orar no nosso culto do Evangelho, manter o nome das pessoas, né? Que com certeza não vai piorar, né? A gente tendo essa atitude só melhora, né? Verdade, Eliane. Obrigado, querida. Bom, pessoal, paramos aqui na pergunta 893. Vamos começar, aliás, minto. Vamos começar o capítulo 12, tá bom? Da perfeição moral, na pergunta 893.
Então, semana que vem, começamos esse novo capítulo na pergunta 893. Beleza? Como nós já sabemos, vamos encerrar aqui a nossa sala e logo em seguida eu vou colocar lá no grupo o link para o estudo do nosso lar. Bom? Vamos pedir ao Amaury que faça a nossa prece e que, pelas suas palavras, todos nós possamos agradecer esse momento de comunhão que tivemos. Por favor, Amaury. Amaury? Amaury, você está Oi? nos ouvindo? Tô, mas a minha internet está caindo toda hora e reinicializando toda hora, mas eu faço a prece. Tá bom. Embora eu estava ligado, eu estava bebendo toda a picadinha que entrava. Vamos lá, então. Querido Mestre Jesus, agradecido, Senhor, por mais essa oportunidade. Qualquer que seja a dificuldade, Senhor, nós estávamos prontos, nós estávamos envidando esforço para que tudo desse certo. Nós estávamos prontos para receber também, Senhor. Então, mestre, porque nós nos sentimos felizes e contentes por chegarmos ao final desse trabalho tão bonito, é que nós te rogamos, em nome de nosso Deus, esse Pai maravilhoso, que essas vibrações que nós estivemos desfrutando enquanto estávamos contigo, Senhor, que possamos distribuir em teu nome a todos aqueles, mestre querido, que rondam o nosso arquivo mental, nos fazem sofrer e nem sabem que isto acontece. Senhor, contigo nós aprendemos que não precisamos nem declinar os nomes, porque esse Deus Pai maravilhoso tudo sabe, tudo vê. Então, mestre, agradecidos por podermos contribuir, não por nós, mas porque estivemos junto a Ti e Tu garantes-nos o sucesso de tudo. É que nós nos despedimos essa noite rogando, mais uma vez, que Deus abençoe essa casa que nos abriga e a esses amigos espirituais que acorrem nessas salinhas, cada um de nós, fazemos a nossa salinha íntima, a esses amigos que acorrem a essas salinhas, por graça de Deus, para nos instruir e para instruir aqueles que estão conosco. Então, Senhor Jesus, em nome de Deus, nós rogamos dar por findada a nossa reunião, a nossa salinha de aulas. Obrigado. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo. Vou fechar a sala. Vou botar o link lá, tá bom? Até já. Beijo. Tchau.